O que o Rubens estava dizendo agora há pouco sobre a demanda de exames, só para vocês terem uma noção da quantidade de exames, anteriormente a gente batia uma média de 30 a 40 exames ao dia, hoje diminuiu um pouco. Né? A gente tem entre 20 e 30 mais ou menos por dia, o que é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Tá? O que diminuiu talvez seja por isso que o Rubens acabou falando, né? Do Dr. Ricardo como diretor que começou, esse trabalho de tentar diminuir essas necrópsias que não tivessem interesse médico legal, ou seja, que não tem suspeita de ser uma morte violenta, né? Então, isso, na verdade, em muitos municípios tem um outro serviço chamado Serviço de Verificação de Óbito, que é feito atribuição municipal. Municipal, né? Ou seja, não tem nada a ver com a polícia, nada a ver. Não tem nada a ver com crime, que serve justamente para dar o diagnóstico da doença que pode ter levado à morte daquela pessoa, né? Um infarto, uma hemorragia intracraniana, uma doença vascular, alguma coisa do tipo, né? E isso é feito pelas prefeituras, no caso, ou em hospital, um serviço. No Rio a gente não tem isso, né? Infelizmente. E aí acaba que muitos médicos às vezes estão lá de plantão no hospital e aí o paciente que tem uma causa base de uma patologia e acaba falecendo, ele fica inseguro de dar o atestado de óbito, né, de colocar um diagnóstico, não sei o que foi, não assisti e tal, manda pro IML. E aí acabava chegando lá, né? Então, só para falar um pouquinho, para vocês entenderem como é que é o fluxo, né? Aí vocês podem comentar também. Se há uma morte suspeita, ou violenta, ou traumática, né? Por exemplo, um acidente. Se você foi atropelado na rua, isso é uma morte traumática, uma morte violenta, né? Pode não ter sido crime, pode ter sido um acidente, né? Então, quer dizer, não tem um crime ali, mas é uma morte violenta, então ela tem que ir pro IML. O médico, ele é proibido, o médico assistente, ele é proibido de dar o atestado de óbito em caso de morte violenta, né? O único médico que pode assinar essa declaração de óbito é o perito legista, que está lá dentro do IML, porque ele tem que descartar, na verdade, ele tem que coletar todas as evidências para o delegado depois, como titular ali, né, do inquérito, né, ele avaliar, houve homicídio aqui? Não, foi um acidente? Aí ele ou oferece a denúncia ou não para o Ministério Público. Mas, o que a gente via era isso, né, 40 necrópsias por dia, talvez metade não tinham nenhum interesse médico legal. Então, acabava superlotando. Expolia o técnico, né? Expolia o técnico. Expolia o perito. E você tinha que fazer uma necrópsia com muito mais rapidez, talvez. Caixa, né? Você não conseguia dar tanta atenção, né? Tanta atenção ali para uma investigação criminal, para um caso que realmente você pode levantar indícios importantes para promover isso para a justiça, né? Então, isso é um trabalho muito interessante que acho que tem ajudado bastante no dia a dia ali no ML, né? Essa diminuição de... E você não pode perder qualidade no seu exame, no exame que está sendo feito. Porque imagina só, se você está trabalhando ali em dupla, por exemplo, e você tem que fazer 20 exames ao dia, você chega ao final do dia cansado. Exausto, né? Exausto. É um desgaste físico até, né? Mentalmente e fisicamente. E isso serve para todos que estão ali, inclusive o perito legista. E emocionalmente também, às vezes. Também, porque a gente vê acaba de tudo, né? Com a pior faceta do ser humano, né? O nível de maldade que chega. E isso é uma pergunta que sempre me faziam, sabia? Tipo assim, Sami, você tem medo de cadáver? Você tem medo de ver pessoa morta e tal? Eu falei, não tenho medo nenhum. O que mais te chama atenção ali fazendo necrópsia e tal? Você não fica com medo à noite? Eu falei assim, o que mais me chama atenção... o que mais me dá desgosto é ver o quanto um ser humano pode ser ruim, né? Cruel. Cruel, né? E o que vocês pensam disso também? Fazer um adendo, né? Que inclusive as pessoas falam ambiente pesado. O ambiente de necrotério é um ambiente totalmente descontraído. Porque existe uma figura na psicologia que é a sublimação. Se você não ficar descontraído ali, meu amigo, você não vai trabalhar. Você não vai trabalhar. Mas só que acontece o seguinte, você tem medo de cadáver? Não tem. Mas aí tem aquele aforismo, né, do nosso grande filósofo Nietzsche, que fala o seguinte, quando você olha para o abismo olha de volta logo e profundamente para você. Então, eu tenho medo de mim mesmo. Porque a gente trabalha com cadáver em quantidades industriais. A gente desmonta os nossos semelhantes ali numa rapidez e remonta aquilo com uma facilidade, com uma destreza, que a gente fica falando assim, cara, o que eu tô fazendo, meu irmão? Né? Aí tu começa a questionar uma porção de coisa em você.
né? Pô, será que eu sou normal? Eu já cheguei à conclusão que eu não sou, né? Eu acho que... Quem é normal? É. Essa é a pergunta. Então, é complicado. Tu tem que ter um background, um suporte aí, né? Um apoio psicológico, procurar por fora, entendeu? Tem que se cuidar, porque... Isso é verdade. E a gente fala aqui, né, descontraído, brincando e tal, mas isso que o Rubens falou é de fato, né, existe muito respeito pela atribuição que se faz lá dentro, né? A liturgia, né, do cargo. O cadáver, ele é uma pessoa ali, né? O corpo humano ali no final da sua vida, que é o elemento da nossa análise ali, né? Do nosso trabalho, existe muito respeito ali, né? Você não pode desonrar uma pessoa mesmo após a vida dela, né? E é nosso dever proteger a honra também daquelas pessoas. Independente do que essa pessoa foi em vida. Todos os exames de necrópsia são feitos da mesma maneira. Mas, na verdade, eu acho que... sabe, eu vou discordar só um pouquinho, mas discordar às vezes é bom, né? Claro. Porque ele não é mais pessoa. Ele está despersonalizado. Que pessoa vem de persona, que é máscara, né? Ele já não está, ele está despersonalizado. Por isso que eu vou concordar com o Marcos, que todos são iguais. Todos. Até que ali são todos iguais. Até o que cometeu o crime e o que foi vítima dele. Eles passaram, segundo o Nelson Hungria, a serem coisas. Nada mais do que coisas. E o crime que você comete, se você desrespeitar, na verdade passa a ser um crime contra os costumes. Né? Porque não tem mais... O direito que ampara ali é o direito dos costumes, não mais o direito da pessoa. Porque o cadáver, quando ele entra, ele passa a ser do Estado, né? Ele fica cautelado. Então tem essas filigranas jurídicas aí, tá vendo? Serve pra alguma coisa o direito, né? Verdade. E aí, Rubens, você como bacharel em Direito, também isso é interessante, né? Por exemplo, uma pessoa sofreu uma morte violenta e foi para o hospital, ficou internada um tempão, né? Na verdade, ela sofreu um acidente, ficou aí 2 ficou anos. internada, e aí ela acabou morrendo em decorrência daquele acidente traumático. Então, a partir do momento que aquele paciente falece, né? O corpo passa a ser propriedade do Estado, né? Durante um tempo, ele fica cautelado. Ou seja, a família fala assim, não quero que vá pro Não IML, pode. já sabe o que morreu, Não mas tem escolha. não tem escolha, né? Não, tem esse trâmite legal aí. E aí a família, no caso, só recebe o corpo de volta, vamos dizer assim, para os funeral e tal, depois que termina toda aquele investigação, identificação, tudinho. Depois que o IML fala assim, já colhemos todos os indícios aqui de interesse médico legal, do interesse para a justiça, agora a gente pode liberar o corpo. Aí a gente devolve a família o perito legista assina a declaração de óbito, isso e a aí. família pode levar no cartório. Aí já já deixa de ser do Estado. Deixa de ser do Estado, né? Mas então, quer dizer, não tem escolha, né? Não. Se for uma morte violenta, o corpo pertence ao Estado, vamos dizer assim. Ou seja, é o direito administrativo falando, né? Tá certo. E muita gente deve ter essa dúvida. A gente está aqui falando e tal como se fosse algo comum, né? Porque no nosso dia a dia. Mas talvez o cara nem sabe o que é a necrópsia, conceitualmente. O que é, Max? Conta aí um pouquinho você com a tua visão mais acadêmica aí. Beleza. Falando em si da necrópsia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o corpo. Analisar o corpo de que forma? Da forma que ele chega até o IML, com as suas vestes, fazer o que a gente chama de uma ectoscopia. Então, analisar o corpo com as suas vestes, o exame externo do cadáver, qualquer indício, qualquer marca que possa ter ali no corpo, e só após essa análise que a gente faz a análise das cavidades. E aí a gente começa a analisar a cavidade craniana, torácica, abdominal, pélvica, tudo que possa estar relacionado com a causa mortis. Então, assim, é um exame completo, sendo ele externo e interno, macroscópico e microscópico, caso seja necessário. Então, por isso que tem uma gama de profissionais no IML. Ali, além de trabalhar o auxiliar, o técnico, o perito legista, ainda tem o papiloscopista, né? Tem vários outros profissionais que ajudam no entorno do exame. Então, é algo muito complexo, é algo demorado. Às vezes, o próprio familiar, ele tem uma ânsia de que seja liberado rapidamente
o corpo. E não é assim. É algo extremamente demorado, um trabalho complexo. Eu acho estranho isso, essa pressa, porque Michael Jackson nos Estados Unidos demorou um mês a necrópsia do cara, um mês. É verdade, é verdade. Aí, imagina se o Michael Jackson morre aqui, tem que fazer ele na hora, rapaz. E aqui eles querem que seja liberado em um dia. Um dia. Em uma hora, talvez. Acho que talvez pela quantidade de exame que a gente faz, Pois é, né? né? Tem que ficar correndo com as coisas. E aí que tá, né? Assim, a gente, claro, entende o sofrimento da família, né? De aquela ansiedade, deve ser um momento extremamente ruim, angustiante. Luto, né? Mas o papel do IML naquele momento é reunir as informações que são pertinentes para a justiça, né? Para resguardar a isso, própria família também. Isso não pode ter pressa, né? Ah. Para isso não pode ter pressa. Até porque se aquele cadáver ali foi vítima de um homicídio, por exemplo, aquele é o momento chave principal para você poder levantar os indícios para condenar o culpado ali, né? Então, quer dizer, tem que realmente ser feito com cautela e cada caso é um caso ali, né? Às vezes o exame é rápido, né? Isso que o Max falou é interessante. Você começa com o exame externo, depois você vai para o exame interno, né? Exato. Você vai avaliar as cavidades, né? Então, faz uma incisão no couro cabeludo, serra o crânio, sim, né? Para sim. você ver ali a cavidade intracraniana, depois você faz a abertura do tórax, do abdômen, né? Só para o pessoal de casa ter uma ideia, o exame de necrópsia ele vai variar aí entre meia hora e 3, 4, 5 horas, ou talvez mais do que isso. Eu já fiz necrópsia de 9 horas. Então, um exame de necrópsia, imagina numa demanda de 20, 30 necrópsias ao dia para 1 ou 2 técnicos. Então é muita coisa. Então é trabalhoso, é estressante, cansativo. Então, por isso, para quem gosta da área, tem que se atentar a todos esses detalhes que a gente está falando aqui, né? Do trabalho físico, mental também.